E nós temos falado nesses últimos domingos sobre o Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, e começamos na semana passada especificamente a falar sobre os dons, né, os dons espirituais, os dons do Espírito, e nós vamos falar um pouquinho, começar a falar de alguns dons, né? E para dar uma introdução, quem não assistiu nenhuma aula ainda sobre os dons? Quem ainda... Todo mundo... Ah, então tá mais fácil, né? Não precisamos voltar tanto àquilo que... A Jo? Nenhum? Ah, mas vai pegar. Certo? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Temos muitos textos, mas não vai dar tempo de ler todos. Eu trouxe os slides, aí você pode anotar, depois, né, a gente vai passar esses slides também para vocês, porque são muitos textos e se a gente for ler todos, não vai dar tempo, né? Então, eu vou citar, você vai anotando e depois pode pegar com a gente também. Mas alguns a gente vai estar lendo. 1 Pedro 4. Antes de 1 Pedro, deixa anotadinho aí, vai para 1 Coríntios, capítulo 12. A gente já leu algumas vezes, mas eu quero ler novamente esse texto para dar a introdução aqui sobre dons, né? Para lembrar o que é o dom e como que ele age e o que nós fazemos com ele. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos aqui para a gente entender. Você abriu? Posso ler? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Até aqui. Dom, então, queridos, na palavra original, no grego, é charisma, né? Que quer dizer carisma, graça, presente, né, algo que você recebe. Então, aqui a palavra está nos dizendo que sobre esses dons. A Geisa falou muito bem a semana passada que o Senhor nos dá esses dons, né, para um fim. Não é só para você... Eu tenho dom, viu, Elaine? Eu tenho dom, falo, né? E não é isso. Para que servem os dons, gente? A gente já falou sobre isso. Para que o Senhor nos deu os dons? Oi? Para sermos sábios, para edificar a igreja. O principal objetivo dos dons é para que a igreja seja edificada. O que é edificar, gente? Para que é edificar? Construir. Então a igreja ela é construída, ela é edificada através dos dons. Então o Senhor, e aqui fala que há diversidade de dons. O Senhor dá vários dons, né? Cada um, e a gente tem uma lista bem grande, a gente separou acho que 12, né, Maurício? 13, alguma coisa assim, mas tem até mais. Se você for olhar em algumas versões, tem muitos dons, mas os mais que a gente tem usado são por volta de 13, 14 dons. E esses dons, então, o Espírito Santo, quem nos dá. E o que é dom? Né? E ali está falando que graça ou dons, que é a palavra carisma, denotam poderes extraordinários. Por que é extraordinário? Porque quem dá? O Espírito Santo, é o Senhor. Então é Ele, não é a nossa capacidade. Porque a gente tem o dom, a diferença essencial que eu vejo é que é algo que o Senhor nos dá. É a capacitação vinda dEle, não nossa. É algo incomum que Ele nos dá. Então, denota poderes extraordinários que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a igreja, que a gente falou que é a edificação da igreja. E a gente recebe esses dons, a recepção deles é pelo Espírito. Então, você, quando entregou sua vida a Jesus, quando você recebeu o Espírito Santo, você é a habitação
Você é o quê? Como nós aprendemos com o Cleberson, nós somos o quê? Habitação, somos morada do Espírito. Então, quando nós somos morada, Ele nos capacita, Ele nos dá alguns dons para que sejam usados na igreja. Os dons são para serem usados na igreja. Então, você tem um dom, cada um de nós temos pelo menos um dom, mas muito mais que isso, a gente vai ver, para que seja usado na igreja, para que a igreja seja edificada. E então, é um favor que alguém recebe sem merecer. É graça, né? Por isso, graça você não merece, mas o Espírito Santo dá para você usar como ele vai te orientar para ser usado. Então, isso é o dom. E nós vamos falar de alguns dons. Vamos lá agora para 1 Pedro 4, que eu tinha falado. Versículos... vamos começar do 8, para a gente entender melhorzinho. 1 Pedro 4, a partir do 8. Achou? Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo, qual que é a palavra? Hospitaleiros um para com os outros, sem o quê? A gente murmura? Ah, não. Ah, aqui ninguém, né? É só lá na esquina. Cada um, e aqui que eu quero que você preste atenção pra gente na introdução da aula. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Então aqui nós temos os dons e aqui a palavra está dizendo que nós devemos usar bem esses dons. Porque é algo que nós recebemos do Senhor e tem um propósito. Então, o dom tem um propósito. E nós vamos falar hoje de 4 dons que nós usamos, que o Senhor nos dá e devem ser usados, né, para a edificação da igreja. Aqui vamos falar, aqui somos igreja, para a gente usar aqui. Talvez você não saiba e você tenha esses dons. O primeiro dom que nós vamos falar hoje é sobre a misericórdia. Alguém se arrisca a me falar o que é misericórdia? Um por vez. Pastor não vale, hein? Hã? Empatia, que mais? Colocar seu coração na miséria do outro. Que mais? Perdoar sem merecer. Quem mais? Ninguém mais? Quando você fala assim, tenha misericórdia, eu tenho misericórdia daquela pessoa. Tem uma outra palavra que a gente pode usar. Compaixão. Né? Misericórdia, eu entendo que é você sentir a miséria do outro, sentir a dor do outro. Algumas pessoas têm esse dom muito forte. Ele vê a dor do outro, é como se ele mesmo estivesse sentindo aquela dor. Dói nele como está doendo naquela pessoa. É algo assim, e é algo inexplicável, porque é o Espírito quem nos dá. Né? Eu tenho esse dom, já identifiquei esse dom, e às vezes é difícil. Né, pastora? Pastora Ercília também. Eu sei disso. Você vê a pessoa sofrendo, passando uma necessidade, às vezes não é só uma necessidade física, uma necessidade emocional, um momento difícil que ela está passando, e você olha para aquela pessoa, alguém falou empatia? Falou, né? O Gilmar, isso. Aí você olha para aquela pessoa e você se compadece, compaixão, você sente misericórdia, você sente vontade de fazer algo por aquela pessoa. Né? E é algo que é incomum, é algo extraordinário. É capacidade de sentir e expressar compaixão e solidariedade incomum. Eu gostei dessa palavra. Não é algo normal, é algo incomum que te incomoda. Porque às vezes você fala, poxa, coitado, tá sofrendo, vou fazer alguma coisa. Mas é normal, você só sente algo. Mas aquele que tem o dom de misericórdia, ele fica incomodado com aquilo de tal forma que enquanto ele não puder fazer alguma coisa por aquela pessoa, ele não
não fica bem, ele não para e ele continua a fazer. Então é algo incomum, é algo que vem mesmo do Senhor, né? Fazem com que a gente sinta a dor do outro, né? Sentir e expressar compaixão, solidariedade para aqueles que estão em situações difíceis ou de crise. Então você olha para aquela pessoa, vê que ela está passando uma dificuldade, que ela está passando uma crise, e você fala, eu preciso fazer alguma coisa para aquela pessoa. Eu preciso orar. Amém? Vou orar. Mas mais do que orar, eu vou tomar uma ação. Vou fazer algo a favor daquela pessoa para mudar a sorte dela. Para que aquela situação que ela está passando seja mudada, enquanto aquele que tem a misericórdia, enquanto ele não vê. É isso, pastora? Enquanto você não vê a solução, você não vê aquela pessoa bem, aquela pessoa passando, né, para um outro estágio, você não sossega. E é isso então que eu entendo que é o dom de misericórdia. E Tiago 1:27, que fala lá, a religião pura e sem mácula aos olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições, conservar-se puro da corrupção deste mundo. Então é você se compadecer da dor do outro. Então você vê alguém passando necessidade, lá na sua casa está faltando alimento, está faltando roupa, está faltando alguma coisa, e você vai lá, né? Essa é a verdadeira religião. Mas o que tem o dom faz isso. Sem pensar, ele não pensa, ele não vai ficar... É algo que é natural, que vem do Senhor, que vem do Espírito para estar realizando. Quem tem a capacidade de se colocar na situação do outro. Então, o misericordioso, ele se coloca na situação do outro. Então você vê, e é difícil administrar quem tem misericórdia, às vezes é meio complicado. Porque mesmo sem você não pensa. Quando você vê, você já está sentindo a dor do outro. Aí você acorda de madrugada, começa a orar pela pessoa, começa a chorar pelo outro. E meio incontrolável, né, pastor? É uma coisa... Não sei quem mais tem esse dom. Estou falando da pastora porque eu conheço e sei, né, disso. E a gente começa a orar, a gente começa a chorar, a gente começa a ir atrás da pessoa para que ela, né, a sua situação seja mudada. E... fala ali, eles desejam fazer diferença na vida das pessoas que sofrem sem serem críticos. O misericordioso, ele está ali para ajudar, para estender a sua mão, não para criticar. Porque é fácil a gente... tá assim porque... não dá o dízimo. Tá assim porque traiu a mulher. Tá assim... E a gente começa, né? O misericordioso, ele não critica, ele traz a solução para aquela pessoa. Né? Buscando para que aquilo seja resolvido. E Jesus ensinou sobre a misericórdia. Lá no sermão, né, da montanha, Mateus 5:7, se alguém abrir rapidinho aqui, que fala lá, Mateus 5:7. Alguém acha rápido para mim? E o 9:13 também, rapidamente. Então Jesus mesmo ensinou sobre a misericórdia, porque um dos seus atributos é a misericórdia. Né? Nós merecíamos a morte e ele não nos deu a morte por causa da sua misericórdia. O que está lá em Mateus 5:7? Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Amém? Então é algo que o Senhor nos dá e ele mesmo traz a bênção sobre nós, que somos sobre aquele que é misericordioso. 9:13. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus mesmo ensinou sobre misericórdia. Então você que tem esse dom, seja bem-vindo, né? Busque em Deus. A gente vai ver algumas características. Próximo, Maurício, por favor. Como identificar o dom de misericórdia? Como que você pode saber se você tem esse dom, né? As pessoas que têm esse dom, elas sentem-se atraídas a pessoas carentes, sofridas, doentes, deficientes ou idosas. Aí começando a ver se você se identifica a ele. Tem algumas pessoas que a gente começa, às vezes, fulano, né? A pessoa ali tem esse dom. Ele é atraído quando ele está com essas pessoas. Está com essas pessoas que são carentes, pessoas que precisam de ajuda, né? Doentes, deficientes. Frequentemente pensa em formas de ministrar aqueles que sofrem. Bem, como que eu vou poder falar para essas pessoas? Está ali, Senhor, me traz, né? Fica pensando nessas coisas.
sente uma grande compaixão por pessoas que enfrentam problemas pessoais e emocionais. Você começa a ver a pessoa ali, você vê a pessoa triste, você vê a pessoa chorando, e você já começa a ser atraído por esse tipo de pessoas, né? Sente que quando visita aqueles que sofrem, isso traz alegria, em vez de deixar você deprimido. Porque você entende que você pode trazer uma palavra para aquela pessoa, você pode trazer algo que vai ajudar, né? E ao invés, porque tem pessoas que não têm esse dom, vai visitar uma pessoa doente, sai de lá pior que o doente, né? Sai de lá deprimido, triste, chorando. Mas aquele que tem o dom da misericórdia, ele vai lá porque ele sabe que ele tem uma palavra, ele tem algo que é do Espírito, que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Geralmente se vê respondendo às pessoas mais com compaixão do que com julgamento. Foi o que eu falei anteriormente. Então ela fala mais com se solidarizando, tentando ajudar do que criticar aquela situação. Próximo. Então, essas são as características. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, né? Mas se você se viu numa dessas situações, você tem o dom de misericórdia. Seja bem-vindo ao dom de misericórdia, ok? O próximo dom é o dom de hospitalidade. Quando o Maurício me chamou essa semana e falou que eu ia estar falando sobre esses dons, ele falou, escolhe 3 ou 4. Engraçado que eu bati o olho, eu já sabia, né? Falei, aí ele, que engraçado, né? Os 4 são interligados. Porque geralmente quando você tem um dom, ele é interligado com o outro. E a gente vai ver aonde a gente vai se encaixar depois. Nos 5 dons ministeriais, como foi falado semana passada. O outro dom é o dom de hospitalidade. Vamos abrir Romanos 12, a partir do 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Aqui os 5 dons ministeriais, ok? É ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria, ok? E vamos... Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Vamos lá. O que seria então o dom da hospitalidade? Habilidade de receber bem as pessoas, conhecidas ou não, frequentemente em sua casa, com grande alegria e carinho, de forma que eles se tornem amigos. Então você vê que algumas pessoas amam receber as pessoas em casa. Não vou olhar para ninguém que tem esse dom aqui, porque tem poucas pessoas, né? Tem poucas pessoas que gostam de receber em casa, né? Mas isso é um dom. Porque é algo que é diferente, queridos. Para você entender que o dom é algo do Senhor, é algo que vem do Espírito Santo. Não, eu gosto de receber bem, mas é algo que é diferenciado. É algo que você vê que é não só uma característica da pessoa. Não é só, o dom não é uma característica, o dom é uma habilidade que você tem. E você aproveita isso e fala de Jesus, ajuda a pessoa naquilo que ela tem, por isso que está ligado um com o outro, né? E a pessoa está sempre querendo receber as pessoas na sua casa, e não só receber, faz um ambiente feliz, um ambiente que, para até a pessoa se tornar o quê? Amigos. Né? E algumas pessoas, qual que é o termo que a Elaine fala? Né? Aglutinadora, né? Então, a hospitalidade é algo que aglutina, porque você gosta de receber. Então, gosta de estar com a casa sempre arrumada, gosta de ter coisas diferentes, né? Ou fazer uma comidinha diferente, um bolo diferente, né? Outro dia eu fui tomar um café, nossa, eu olhei a mesa assim, toda arrumadinha, toda bonitinha. É algo que o Senhor dá. Algumas pessoas têm isso fora e não tem o dom. A gente tem que saber diferenciar isso. Tem pessoas que servem bem, você vai numa casa e não tem nada com o Espírito Santo. Mas aqui é algo que o Senhor dá que é diferente, é uma habilidade diferente para agregar essa pessoa ao Senhor.
para que você possa anunciar as boas novas, para que você possa ajudar numa dificuldade. Você vê que a pessoa está passando uma dificuldade, que a pessoa está com um problema, aí você vai trazer ela para onde? Para sua casa. Você vai trazer ela para perto de você. Não é só um bom recepcionador. Ontem, eu e a Dilson, a gente estava conversando sobre essa questão do dom e de uma habilidade natural. E a gente estava falando sobre isso, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de receber pessoas. Mas eu não gosto de receber pessoas na minha casa sem propósito. Porque eu entendo que a Helena está falando, eu fico pensando assim, né? A gente conhece às vezes banqueteiros, né? Gente que sabe preparar mesas lindíssimas. Você vê pessoas que cozinham muito bem. Se ela for fazer uma recepção na casa dela, você fica de queixo caído. Mas o dom da hospitalidade, ele está diretamente ligado a um propósito que Deus tem sobre a vida de alguém. Você pode receber uma pessoa ou receber 100 pessoas, as pessoas saem de lá modificadas por algo. Seja pelo ambiente ou seja pelas pessoas que estão naquele lugar. Então a gente não pode esquecer, por exemplo, a misericórdia. Se você vai no hospital, você vê, por exemplo, enfermeiros que têm misericórdia. Aliás, para ser enfermeiro, eu imagino que deveria, né, ter misericórdia. Deveria. Mas aí você vê alguém que, por exemplo, é enfermeiro e que tem ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele vai exercer a enfermagem com uma forma de prática que todo paciente que ela vai alcançar, a Jo, por exemplo, né? Todo paciente que ela vai alcançar vai receber um toque e ela vai ser modificada. A pessoa que pratica o dom da hospitalidade, ela pode receber uma pessoa na casa dela com um cafezinho preto e uma bolachinha creme cracker. Ela vai sair da casa da pessoa modificada. Porque ela está ali a serviço do reino de Deus. Ela está ali para provocar mudança e edificação do corpo. E como somos células, passamos a ser modificados pela influência de alguém que tem um dom de hospitalidade. Não é somente receber bem. É algo que provoca uma mudança naqueles que você recebe. Não é só um bom recepcionador. É só como ela falou, um banqueteiro. Então tem um propósito. Essa é a diferença daquele que tem o dom. Seja aquele que for. Tem que entender que há um propósito do Senhor naquilo. Então, vai receber a sua casa já sempre com propósito. Vai vir alguém lá, né? Vai receber bem algo, mas com um propósito que o Pai já colocou no seu coração. Então deve incluir a família, né? Porque muita gente é hospitaleiro, mas não inclui a família. Sou hospitaleiro com os amigos, mas com a família não quero nem saber. É uma coisa que abrange todas as coisas, todos os sentimentos, com um propósito. Elaine colocou muito bem isso. Os amigos, lá em Provérbios 27:10, os cristãos, aqueles que têm a mesma fé, né? E pessoas estranhas. Aí ele coloquei esse termo de estranhos, mas aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor, você pode levar para sua casa, trazer para perto da sua casa, para perto de você, receber bem, com um propósito de levá-lo até o Senhor. Então, isso, o dom da hospitalidade, todos os dons, queridos, é algo que o Senhor nos dá, que o Espírito Santo trabalha com um propósito. Vamos entender isso. Vamos ver as pessoas que têm esse dom da hospitalidade. Elas tendem a ter uma casa aberta, onde os outros são bem-vindos para visitar. Você falou para ela, posso fazer uma reunião lá na sua casa, tal? A gente tem uma, né? Pode, vamos lá, né? Vamos lá. As pessoas são bem-vindas. E esse dom, isso eu achei bem interessante. Ele é frequentemente associado aos talentos naturais de decoração de interiores, arte culinária, planejamento de eventos, né? Então a pessoa tem algo assim que é tão natural que ela vai e faz de uma forma assim, né? Porque não tem sido. Ô, Senhor. Cada um tem seu dom, né, gente? Daí fica perto com aquele que tem, não tem problema nenhum. Mas é algo que o Senhor nos dá, querido. É o Espírito Santo que coloca isso dentro de nós e agrega com algumas coisas. Gosta, que eu falei antes, né? Gosta de preparar um bolo, uma comida, algo, e agrega essa pessoa, e a pessoa se sente tão bem ali, ela vai entender. É a oportunidade que você tem para
agregar a pessoa. Às vezes a pessoa, você está aqui com a pessoa no trabalho, né, tem uma pessoa lá, não dá tempo de conversar, não dá tempo de falar. Aí você fala, vamos lá em casa, vou fazer um cafezinho, vou fazer um chazinho. Vamos. Chega lá, né? Anuncia Jesus, fala de Jesus. Eu percebi que você está triste, que está assim. Começa a chorar e você já fala com o propósito que o Senhor tem para aquela pessoa. Ok? Próximo. Jesus, ele gastou tempo com as pessoas, principalmente os marginalizados. O verdadeiro evangelho. Então ele gastava tempo com pessoas. Me vem na mente, né? Zaqueu. Né? Ele foi lá, só que ele foi lá na casa de Zaqueu, porque ele não fala que Jesus recebia as pessoas na casa dele, mas ele ia até onde estavam as pessoas. E ele estava sempre com essas pessoas. E ele comia com seus discípulos, né? Várias oportunidades a gente vê Jesus junto com os seus discípulos. E aqui, para quem é pastor, que os pastores devem exercitar a hospitalidade. Não sei o que estou falando. Vê lá 1 Timóteo 3:2. Já vou adiantando, né, pastora? A Helena que está falando. Não, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Pastor tem que ser como tem que saber ensinar, né? Isso é dom de Deus. 1 Timóteo 3:2, o que está falando? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Palavras de Jesus, palavras do Senhor, palavras que estão aí na palavra. Então, o pastor deve exercitar a hospitalidade. Mas não é só pastor não, viu, gente? Somos todos nós, né? De uma forma ou outra, sermos hospitaleiros. E isso é dom do Senhor. Pedro desfrutou dessa hospitalidade de Simão. Simão, lá em Atos 9:43, não vou abrir para a gente ir rápido. Cornélio também abriu a sua casa. E Paulo desfrutou a hospitalidade de Lídia, né? Que era uma mulher que sempre acolhia a Paulo, lá em Atos 16:15. E também o carcereiro de Filipos, que também, né, serviu a Paulo, né, lá na prisão. Então, a gente precisa gastar um tempo com a hospitalidade. Se você tem esse dom, você vai saber disso. Mas eu não tenho. Mas seja gentil, pelo menos, né? Amém? Como identificar o dom de hospitalidade? Primeira coisa, você gosta de ter pessoas na sua casa. Quem tem esse dom gosta de ter pessoas na sua casa. Você gosta de ver as pessoas se encontrando e se divertindo em festas e eventos que você ajudou a planejar. E ser anfitrião. Você planeja, vai lá, não é na sua casa, é em algum lugar, mas você tem alegria, você gosta de fazer isso. A sua casa é do tipo em que a maioria das pessoas sente-se confortável para visitar e aparece sem avisar. As pessoas gostam tanto de você, gostam tanto da sua casa, que de repente você não está nem esperando. Cheguei! E agora? Sempre tem uma coisinha lá. Peraí, né? Porque é um lugar gostoso. Quem tem esse dom, as pessoas se sentem bem em estar com essa pessoa, estar junto, estar lá. É bom, né, falar sobre isso. Que não é só nesse ambiente de festa, de alegria. A pessoa que tem hospitalidade, ela recebe o doente, ela recebe o sujo, ela recebe o que não tem condições financeiras, nem sempre em momentos de alegria, né? Tem uma pessoa aqui da igreja que ela recebeu uma pessoa com câncer na casa dela, porque a pessoa ela só podia comer determinados alimentos. E se ela ficasse em casa, ela ia morrer, porque ela não ia ter a disciplina. Então a pessoa recebeu essa pessoa e ajudou ela nesse processo bem difícil. É isso mesmo, não é só... Exatamente, por isso que eles estão interligados um em o outro, né? Então, a pessoa é um porto seguro, exatamente isso. No começo do meu casamento, antes de casar, eu queria um apartamento. Era mais fácil, só nós dois. E a primeira coisa que o Levi disse, eu não quero apartamento. Não quero apartamento, porque eu não posso receber as pessoas. Como que vai fazer culto aqui? Como vai fazer reunião? Como vai fazer célula? Apartamento? É difícil, né? E aí, excluímos.
E a gente sempre tinha pessoas em casa, né? Sempre tinha pessoas que batiam lá à nossa porta para conversar, inclusive um dos sobrinhos dele, que tinha uma dificuldade muito grande com a mãe, estava passando um momento muito difícil, estava sempre em casa, porque sentia lá um lugar que ele podia ser abrigado, podia falar dos problemas que ele estava passando, se sentia acolhido. Às vezes não queria nem ir embora, às vezes, né? Queria ficar lá, porque achava o lugar bom. Então, a hospitalidade tem todas essas coisas, não só com festa, com alegria, mas com um propósito. Amém? Próximo. Você sente que algo realmente está faltando em sua vida quando você não pode ter convidados em sua casa. Vou fazer uma denúncia aqui, né? Boa. Outro dia eu vi alguém falando assim, ai, chama mais alguém para ir lá em casa. Tava chamando as irmãs assim, né? Vamos lá para casa. Ah, mas chama mais alguém. Mas alguém para quê? Ah, não, para ficar mais cheinho, né? Aí um adolescente falou assim, ai, mas não precisa. Ai, desculpa, Elaine, mas aí a Elaine falou assim, então vai na feira comer pastel com a sua mãe. Eu achei tão interessante, porque quer estar com as pessoas, quer estar junto com as pessoas. Para a pessoa que tem esse dom, é algo tão gostoso que se não tiver gente na sua casa, parece que a casa está, né? Tá vazia, tá estranha, né? Outra coisa, quando você pensa em sua casa, você pensa nela pela perspectiva de receber visitantes. Foi o que eu acabei de falar. Você não vê essa casa só para você. Você vê, olha, é melhor ter 8 lugares, é melhor ter 2 salas, é melhor ter um monte de cadeira, porque vai vir pessoas aqui. Então você já pensa, né? Não só em você, mas para receber outras pessoas. Várias panelas, vários pratos, vários copos, né? E você considera a sua casa como local de ministério. Foi o que a gente falou aqui. Você considera a sua casa como local de ministério. Um quartinho a mais, né? Então você tem essa perspectiva, você tem essa projeção. E isso caracteriza, então, o dom da hospitalidade. Próximo. Corre aí. Dom de aconselhamento. Tem o aconselhamento e tem a exortação. Aconselhamento e o outro é que fugiu aqui. Encorajamento. Os dois estão muito interligados e, na verdade, no grego é a mesma coisa, né? Tanto aconselhamento quanto encorajamento. Mas a gente dividiu aqui para dar algumas, mas vocês vão ver que eles estão muito próximos. O aconselhamento é definido como a motivação de chamar alguém a agir segundo os propósitos de Deus, ajudando a experimentar verdades divinas e assim ser abençoado. Então você que tem esse dom do aconselhamento, você é uma motivação que você tem para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então você olha para aquela pessoa e você vê, eu acho que eu preciso falar algumas coisas para aquela pessoa. Ou então as pessoas mesmo te procuram, né? Geralmente assim, as pessoas vêm até você para pedir um conselho, pedir alguma coisa que você tem, porque é o Espírito que dá para você, e você então vai conseguir passar para essa pessoa os propósitos que Deus tem para a vida dela. Então, o aconselhamento, né, ser um conselheiro, é uma motivação que você tem de encorajar, por isso que eu falei que está ligado, né, exortar, para que ela entre nos propósitos de Deus. Trata-se de uma ação interessada no bem do outro, que move o indivíduo a interferir num curso de comportamento, visando ajustar pessoas à vontade de Deus para elas. É uma tarefa difícil, né, para o conselheiro, porque nem sempre ele é bem aceito, nem sempre as pessoas estão dispostas, o resultado dele nem sempre é imediato, né, porque conselheiro não é fast food. Se você vai lá dar um conselho, ou exorta, porque tem a ver aí com exortar, que a gente vai ver lá em Romanos 12, 8. A gente já leu esse versículo? O 8? Já. O que exorta, usa esse dom em exortar. Essa palavra grega é paraklesis,
que se refere a vir ao lado de alguém para conforto e conselho. Então você vai estar, a gente fala Paráclitos, não é? Do Espírito Santo. Está bem próximo aí a palavra. Você vai andar com essa pessoa por um período para que ela encontre o propósito do Senhor na sua vida, para que ela entenda aquilo que o Pai tem para ela, para ajudar, para confortar, né, para exortar. Muitas vezes a pessoa está fazendo algo que não é para ser feito. Então o conselheiro, ele tem esse perfil, ele vai mostrar o caminho que está, né, não está certo, vai trazer o caminho certo, vai exortar, vai falar sobre o pecado. O conselheiro tem essa característica, né? Vai lá, não vou nem olhar para a pessoa que tem esse dom, senão ela vai ficar vermelha. Mas vai lá e fala, mostra, né? E é uma tarefa difícil. Eu acredito que é um dos dons mais difíceis. É claro que o Senhor nos capacita, mas é difícil porque você confronta a pessoa. Né? O conselheiro, o aconselhamento, não é só, olha, né, faz isso, querido, não é assim. Não, muitas vezes o conselheiro tem que falar, olha, você está agindo errado. Você está no caminho errado. Se você continuar assim, você vai para a morte, porque é isso que a palavra do Senhor fala, que há caminhos que levam para a morte. E só que isso é um dom. É algo que o Senhor nos dá. E quando Ele nos dá as coisas, se você buscar no Senhor, e aí você precisa, para todos esses dons, queridos, nós precisamos estar totalmente unidos com o Espírito Santo. Só vai funcionar se estivermos em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, lendo a sua palavra, que nos traz conhecimento, que nos traz firmeza. Porque como você vai aconselhar se você não tem nada? Se você não conhece a palavra, como você vai exortar a pessoa se você nem sabe o que é pecado? Se você não sabe, você precisa ter o conhecimento. E eu ontem aproveitei esse tempo, né, e compartilhei algumas coisas com o Levi sobre dons, porque ele tem essa característica de mestre também. Então eu vou aproveitar, né, para falar. E ele falou algo que eu achei muito interessante. Quem tem um dom, se ele não usar esse dom, ele é como se ele estivesse assim, fora da casinha. Porque ele sabe que ele tem esse propósito, ele tem esse dom, esse chamado, e se ele não exercitar, se ele não aconselhar, se ele não eu vou falar desses que nós estamos falando hoje, ele não é realizado. Então, o dom é para que nós possamos ser realizados com os propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso temos que buscar, não adianta. Eu recebi esse dom. Querido, receber o dom tem que buscar. Tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar, porque senão não vai funcionar. O dom só funciona se o Espírito estiver abundante na sua vida. Eu tenho esse dom, mas não está funcionando. Não está funcionando porque a chaminha está lá embaixo. Então, o dom só funciona se você estiver dentro da vontade do Senhor, estiver em comunhão com o Senhor. Então, aí sim, os dons vão funcionar. Principalmente eu entendo que para aconselhar, se você não estiver ligado, você vai dar conselho errado. E não vai alcançar o objetivo que é o propósito do Pai. Sempre lembrando disso. Guarda isso bem no seu coração. Os dons são para ser usados com um propósito. Amém? Então, você vai se colocar ao lado dessa pessoa para trazer conforto, para trazer conselho. De repente, está passando uma necessidade. Rompeu o casamento. Está com uma pessoa doente lá na sua casa. O filho está envolvido com alguma coisa que não deveria estar envolvido. Você vai lá e vai trazer o conselho certo. O Senhor vai trazer a palavra certa para você, os textos certos, aquilo que você tem que falar, porque é o Senhor que te capacita. Ok? Exortar sobre a forma de consolação, encorajamento, consolar, confortar. 2 Coríntios 1, 4, 2, 7, Efésios 6, 22. Depois o Maurício passa aí para a gente correr. Agora eu estou usando a Strong, eu estou chique agora. Mas é muito bom, viu, gente? Eu aconselho vocês, porque vocês conseguem entender melhor o que aquela palavra quer dizer. Admoestar, advertir, consolar, confortar. E o parakaleu, que é admoestar, exortar e encorajar. Então vocês viram que estão todas interligadas, né? Aconselhamento e encorajamento.
tem ali os textos para a gente estar vendo desse dom, né? Lucas 3, Atos 14, 21. Vamos ler Atos 14, 21, 22, para vocês verem aí. É interessante esse texto. É só virar de Romanos um pouquinho. Atos 14. Eu achei bem interessante esse texto. Está falando aqui de Paulo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os. É a mesma palavra, se você vê lá na chave, né? É encorajamento aí, exortando. 38, 70. Exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a pessoa que tem esse dom, ele vai ajudar a fortalecer. De repente, está passando um momento difícil, está querendo desistir de tudo, desistir da igreja, desistir. A pessoa vai lá e encoraja, traz um aconselhamento, traz uma palavra de exortação, né? E aquela pessoa vai conseguir de novo caminhar. Então, é uma característica desse dom. Próximo. Como é que a gente pode identificar esse dom? O dom de misericórdia, você se coloca no lugar da outra pessoa, ok? Para se sentir solidário com aquilo que ele está passando. A pessoa que tem esse dom, ela se coloca ao lado. Ela não vai se colocar no lugar. Ela vai ficar, como a gente diz ali, né, o paráclito, que vai andar com essa pessoa até que ela consiga andar com suas próprias pernas, né? Então você vai caminhar por um tempo, né? O conselheiro não vai andar a vida inteira com ele. Exatamente. Senão vai virar, né, a muletinha ali, o guru. Não, não é isso. O conselheiro, ele é por um tempo determinado até que essa pessoa consiga caminhar só. Senão a pessoa vai ficar encostada, né? E não vai dar certo. Ok? Colocar-se ao lado para caminhar com outra pessoa, buscando soluções através do aconselhamento, repreensão, denúncia do pecado, promoção do perdão e da reconciliação. Vejam que é bem complexo. Aquilo que a pessoa que tem esse dom, ela vai apontar, né, o que está acontecendo, mostrar o que está ali, vai denunciar pecado. Muitas vezes a gente tem que denunciar porque ele está exortando, né? E só que depois ela não vai só ficar apontando o erro da pessoa, ela vai trazer, é isso. Para você andar de novo e estar bem, você precisa fazer isso. Você traz o caminho, você traz a solução para essa pessoa. Senão você só fica um crítico, só aponta, e não é isso que o Espírito tem através desse dom. Para animar, apoiar, advogar e orientar as pessoas. Então, como eu disse ali, geralmente essas pessoas, elas têm um bom conhecimento bíblico, porque vai apontar. O conselheiro não é como ele não é um guru que vai te dar 5 passos para você ter uma vida feliz e abençoada. Não. Através da palavra, vai mostrar. Fala, olha, você está errando aqui, você está fazendo assim, mas a palavra diz para você, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Você vai conseguir passar por essa luta, você vai conseguir passar por essa dificuldade. Então, geralmente, essas pessoas que têm esse dom, têm um bom conhecimento bíblico e procuram sempre estar estudando para ter esse conhecimento. E usam, então, no aconselhamento e na busca de soluções. Próximo. O dom de encorajamento. Está muito próximo, eu acredito que um interligado com o outro, porque o aconselhamento, ele vai apontar, vai trazer aquilo que precisa ser mudado na vida da pessoa. E o encorajamento, ele também para trazer um ânimo para essa pessoa. Não só, olha, a pessoa está desanimada, que lá na casa está cheio de problemas, o marido está desempregado, os filhos não obedecem, está com depressão, o que mais? Traz uma nova perspectiva, encorajando, animando. Fala, querido, mas está passando isso, mas é por um tempo. A palavra do Senhor diz assim, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E vai trazendo palavras, não como um jargão, né? Não é, você vai trazer palavras, não é uma autoajuda que você vai trazer para a pessoa. Você vai trazer para a pessoa verdades
bíblicas, verdades do Pai. Você vai mostrar na palavra, é isso, o Senhor fala. Né? Você está desanimado, você está cansado, mas o Senhor está falando isso para você, querido. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Então, né, ainda tem aquele texto que eu me lembro, que eu gosto muito, né? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o mesmo que habita em nós. Então, querido, você não precisa ficar desanimado. O Senhor vai te trazer soluções, o Senhor vai transformar a sua vida. Então, envolve motivar, encorajar, consolar outras pessoas, de forma que elas amadureçam. Porque ainda tem, o Adilson gosta muito de falar, né? É aquele texto dos meninos, né? Que para a gente não ser mais como meninos, que somos levados, né, de um vento para outro, uma doutrina para outra. Então, você vai ajudar essa pessoa a crescer no seu caminho. Mas é por um tempo, viu, gente? É por um tempo. Né? O pastor é diferente do dom de pastor, porque o pastor, ele está sempre, constantemente, vira e mexe, está ali, fala, tal. O conselheiro é por um determinado tempo ajudar aquela pessoa a amadurecer, a crescer, e aí ela vai caminhar sozinha, ok? As pessoas com esse dom têm uma sensibilidade incomum para com aqueles que estão desanimados ou em lutas e são atraídos para ele. Né? Então, a pessoa está desanimada, é um imã. É como se fosse um imã. Aquelas pessoas vão até ele não vai até as pessoas. Aquelas pessoas percebem que há algo diferente, algo que, uma palavra, né, que vai ajudar, que vai animar. Então as pessoas vão lá e essa pessoa sempre tem uma palavra para encorajar, para animar essa pessoa. E não é porque ela está tudo bem, é o Espírito. É o Espírito Santo que dá esse dom. É o carisma. A gente não pode se esquecer disso. Então, como resultado, as pessoas tendem a procurá-los em busca de palavras restauradoras, encorajamento, ânimo. Essas pessoas também tendem a ter um alto grau de paciência e otimismo. Porque se não tiver paciência, gente, como vai aguentar a pessoa? Às vezes, se não tem, peça ao Senhor que dá. Né? Então, parece que não, mas tem paciência, assim, senão não estaria fazendo isso, viu, Gê? Tem paciência, sim. É boazinha. Tem paciência, sim. Às vezes fala, como é que consegue, né? Às vezes olha, como que aquela pessoa consegue tanta paciência? Olha aquela pessoa, ninguém tem paciência. Tá lá encrencado faz um tempão. Aí chega a pessoa que tem o dom, vai lá, né? Porque é o dom, é algo que o Senhor dá. Paciência, otimismo, elas podem ter uma queda para relacionamentos um a um. Gosta mais de trabalhar no individual, como vocês dizem aí, no mano a mano. Né? Então, as pessoas com aconselhamento, com encorajamento, com esse dom, elas gostam de trabalhar no individual, um a um. Vão lá, conversam, traz. É uma característica, né, das pessoas com esse dom. Atos 4:36. Dá uma lidinha lá. Abre para mim, por favor. Fala sobre Barnabé. Eu gosto muito dessa história. Era o seu nome, Barnabé, também chamado. Ele era chamado de José das Consolações. Aí no grego é filho do encorajamento. O que ele fez? Olha, lê aí para mim o texto, por favor. 4:36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então olha só como que era, né? Aí o nome de Barnabé, ele encorajava, o nome dele, o sobrenome dele era encorajamento. Atos 9:27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, quando Paulo, né, teve a conversão de Paulo, Barnabé então vai até os discípulos, encoraja eles falando daquilo que estava acontecendo, ok? Paulo tinha esse dom. Atos 14, 21, 22, a gente está encerrando. Atos 14, 21 e 22, que a gente já leu ali um pouquinho antes, né, falando que ali Paulo estava confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé,
pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, Paulo, ele sempre estava animando nas suas cartas, você pode ver isso, que ele trazia encorajamento para a igreja, para que permanecessem firmes e fossem, então, continuassem a sua caminhada, permanecessem firmes no Senhor. Então, queridos, hoje nós falamos sobre esses 4 dons. Qual foi o primeiro dom, então? Depois? Encorajamento. Então, se você se identificou com um destes dons, né, o que você vai fazer? Você vai primeiro orar ao Senhor. Falar, Senhor, eu entendo que eu tenho esses dons. Se você já sabia, mas não estava exercendo o seu dom, você também vai orar. Fala, Senhor, eu quero exercer esses dons. Porque os dons foram dados para nós para edificação da igreja. Edificação do outro. Não é só para falar que você tem esse dom. Que bonito. Aqui, ó, tem o dom da misericórdia. Tem o dom... Não. É para que você ajude o outro, para que o propósito do Senhor seja alcançado na vida do outro. Então, que você possa, né, refletir com tudo isso, que você possa se achar em um desses dons. Geralmente quem tem um tem os 4, né, desses dons, mas um deles com certeza você vai se achar. Se não achou ainda, vai ter mais outros dons para que você seja encaixado, para que você possa trabalhar, para que você possa usar esse dom para edificar a igreja. Nós somos a igreja. E a igreja é um corpo e que precisa de cada um trabalhando, né? A cabeça é Jesus e o restante do corpo é a igreja. Então, um faz uma coisa, o outro faz outra, e assim a igreja vai caminhando e estabelecendo o seu reino, o reino do Senhor aqui na terra. Foi para isso que o Senhor deu a nós esses dons. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos fazer uma oração, para que o Senhor confirme estes dons na sua vida. Para que a gente possa entender que há um chamado. Eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Nenhum de nós não tem dons. Você tem pelo menos um dom, eu posso te garantir isso. Você tem um dom, sim. E o Senhor vai aperfeiçoar, é para isso que o Senhor faz, para que os dons sejam aperfeiçoados e você possa ser usado com um propósito. O Senhor tem um propósito para a igreja. E tem um propósito através da sua vida. Então, quero que você feche os seus olhos para você se concentrar nisso. Se você se encaixou num desses dons, você vai falar, Senhor, puxa vida, eu não sabia que eu tinha esse dom, mas eu quero usar. É para edificar. O Senhor dá esse dom a mim. Eu tenho esse dom. Ou você já sabia, mas não estava sendo usado, ou está sendo usado e você quer mais. Você vai falar, Senhor, eu tenho mesmo esse dom. Hoje eu recebi a confirmação. E eu quero ser usado, Pai, pelo Senhor. Porque o Senhor nos deu esses dons para serem usados. Para que a igreja seja edificada. Talvez pessoas aqui neste lugar estão precisando da minha hospitalidade, do meu encorajamento, da minha misericórdia, Senhor. Eu quero ser usada, Senhor, nesse lugar que o Senhor me colocou. Então, Pai, eu estou aqui. Fala para ele, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou me colocando diante do Senhor. Pai, eu não quero ficar parado. E me faz lembrar a parábola, né, dos 10 talentos. O Senhor deu um talento para cada um. E teve aquele que administrou muito bem, dobrou, né? O outro enterrou o seu talento. E o Senhor não se alegrou daquilo. Que você não enterre o seu talento, o seu dom, mas que você possa usar o seu dom. E você vai, quando você usa o seu dom, querido, você tem alegria. Porque você entende que você está onde você deveria estar. E o Pai se alegra com isso. E o Pai traz a sua alegria, a sua graça sobre você quando você é usado, quando você deixa os seus dons serem usados pelo Senhor. Então fala para Ele, Pai, me ajuda a caminhar usando os meus dons. Me ajuda, Senhor, a servir a Tua casa, a servir a Tua igreja, com tudo isso que o Senhor tem me dado. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas.
Te agradeço porque hoje pudemos compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Isso nos traz grande alegria. Não nos deixe, Pai, enterrar os nossos dons, os nossos talentos, mas ajuda-nos, ó Pai, a usar esses dons e talentos para transformar aqueles que precisam, Senhor, para encorajar aquele que está tão triste, tão abatido, que não tem força. Mas quando a gente chega lá, quando a gente manda uma mensagem, quando a gente abraça aquela pessoa, ele sente o próprio Deus, o próprio Espírito tocando. Que seja assim, Pai. Quando nós orarmos, quando nós tocarmos, quando nós falarmos, seja o Teu Espírito agindo, o Teu Espírito usando, Senhor, a nossa vida a favor do outro. Pai, eu sei que pessoas precisam ser acolhidas com esse dom, Senhor. Então, Pai, que nesta manhã mesmo, aqueles que precisam ser tocados com esse dom, que o Senhor use aqueles que têm, leve até essas pessoas, Senhor, e elas sintam-se abraçadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito, as suas vidas sejam transformadas, Pai. Que nós sejamos, Pai, instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Usa-nos, ó Pai, usa-nos assim, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós só temos palavras de gratidão e de alegria para Te louvar, para Te exaltar, para Te bendizer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos nesta manhã para entender os Teus propósitos. E eu quero, Senhor, ser usada pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.